Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à continuidade dessa apresentação de um novo projeto que eu desenvolvi, de uma mentoria individual, personalizada para o aromaterapeuta clínico. Se inclui os aromaterapeutas formados pelas escolas de aromaterapia, que são considerados aromaterapeutas clínicos, tem quem fez ou está fazendo pós-graduação, pode também entender a importância dessa mentoria. Só para fazer um resumo rápido, eu tracei uma linha de acontecimentos, né, dos períodos, e por que que eu cheguei a essa mentoria depois de ter a Escola Pratique Aromaterapia presencial, quando eu estruturei um curso de formação baseado num currículo praticamente de pós-graduação, porque nós tínhamos professores maravilhosos, eles continuam com a gente, muitos, e qual a situação em que o aromaterapeuta se encontra. Então, eu fiz algumas analogias para a gente entender esse posicionamento do aromaterapeuta, onde que o aromaterapeuta se encontra, e sinalizar também essa trajetória minha e também iniciar com o desenvolvimento do projeto. E o principal de tudo foi que o aromaterapeuta clínico, numa analogia com o médico clínico, o médico, todos os médicos são clínicos porque eles têm essa formação, mas depois eles procuram uma especialidade. Eu fiz analogia com a medicina, com os médicos, porque nós cuidamos da saúde das pessoas com uma substância que contém moléculas ativas com propriedades terapêuticas, né, que são os princípios ativos, e de uma complexidade muito grande e que muitas vezes as pessoas não conseguem entender como um único óleo essencial, aquelas gotinhas pode fazer tanto. Então, eu fiz comentários importantes, que isso faz com que você também comece a entender como é que o mercado, diria assim, né? Porque nós somos profissionais. Então, como o mercado tem visto, ou seja, as pessoas que nós queremos atingir, a banalização da aromaterapia, principalmente depois de 2020 para cá, e eu fiz essas considerações para dar continuidade hoje a esse projeto. Se você está me acompanhando do primeiro vídeo, vai me acompanhando aqui, porque isso faz com que a gente raciocine, a gente pense, a gente crie uma nova expectativa e perspectiva da aromaterapia como atividade profissional. No final da apresentação anterior, eu já comecei a abordar sobre a questão do aromaterapeuta se tornar especialista. Eu falei, né, e comentei sobre alguns pontos. E aí eu fiquei pensando, será que você não está me perguntando? E você, Mônica, é especialista em quê? Eu sou especialista em aromaterapia. Porque desde que eu iniciei a minha caminhada, a minha história, que eu conheci a aromaterapia, eu incorporei ela na minha vida, eu me dediquei aos estudos e principalmente a partir do ano 2000, que eu já dava aula, fazia palestras, apresentações, enfim, eu fiz muita coisa durante esses anos e desenvolvi habilidades únicas, uma percepção profunda sobre os óleos essenciais, a forma como eu construo uma sinergia, as conexões que eu faço para escolher óleos essenciais para uma determinada finalidade são percepções minhas, né? São habilidades mesmo. Cada um tem o seu talento único e eu sei qual é o meu talento em relação à aromaterapia. E todos os estudos que eu fiz paralelo, principalmente que é realmente que eu me entrego mais, que é física quântica, psicologia positiva, tanto é que eu entrei para a pós-graduação de neurociência, psicologia positiva, mindfulness da PUC. Eu só não entreguei o projeto ainda, então eu sou graduanda, mas já terminei as matérias. E tudo isso, ciência e espiritualidade, campo quântico, enfim, todos esses assuntos, tudo que eu estudo, ele vai ser fortalecedor, potencializador do meu trabalho
com aromaterapia. Então, eles são recursos de conhecimento que fortalecem, que me dão mais segurança, confiança e abrem mais possibilidades de eu trabalhar com a aromaterapia em outros campos. Portanto, eu não sou especialista em nada desses estudos, mas sou especialista em aromaterapia. E foram essas minhas experiências, vivências, estudos que me respaldaram e me deram toda a base de conhecimento e de recursos para desenvolver esse projeto de mentoria e conduzir o aromaterapeuta especializado a um lugar de destaque. E quando eu me refiro a posicionamento, reconhecimento, respeito, autoridade, isso vai se dar em consequência de um trabalho de excelência, baseado na dedicação, nos estudos, no empenho, na determinação, para ficar muito bom naquilo. Ser o melhor naquela área. Porque é assim que você tem que se ver, melhor naquilo que você faz, porque você tem o seu talento. Pode ter milhares, milhões de pessoas fazendo a mesma coisa que a sua. Só que você é melhor no que você faz. E a partir disso, você alcança a realização, o sucesso, a prosperidade e a riqueza. Porque isso tudo envolve o seu valor. E para que isso tudo ocorra, você precisa fazer uma transformação interna, uma transformação pessoal, gerenciar as emoções, fazer a gestão emocional, identificar crenças limitantes e aspectos que impedem o seu crescimento pessoal, profissional. E isso é que vai trazer o resultado de excelência, porque a gente tem que juntar tudo. E esse trabalho, esse processo de transformação, de gestão de emoções, tudo isso que eu falei está na mentoria. Porque não adianta eu te dar a mão, te dizer passo a passo do que você deve fazer para se tornar um especialista, se você não se torna um especialista de você mesma. É você olhar para dentro e saber lidar com as adversidades, com os desafios, sem que isso possa tirar você do seu equilíbrio. Não é ficar super perfeito, a gente sente tudo, mas administra essas emoções. Então, isso está na mentoria, que é o início de tudo. Só que esse processo você vai fazendo paralelo com o que você vai desenvolver na sua opção por de se tornar um especialista em alguma área. Só que aqui eu estou juntando tudo para que tenha um resultado positivo da onde o aromaterapeuta precisa estar. Não sai daí, vamos continuar. Tá fazendo todo sentido, eu tenho certeza que isso já está alertando os aromaterapeutas que tiverem acesso e me assistindo, porque sabe que precisa mudar alguma coisa na aromaterapia para que a gente possa encontrar esse espaço e dar o valor que o aromaterapeuta merece. E, consequentemente, a própria aromaterapia. Outra coisa, antes que comentem, eu não estou anulando o tratamento médico convencional. Muito pelo contrário. Nós precisamos de diagnóstico e acompanhamento médico se for necessário. Nós atuamos de forma integrativa e complementar. Sobre esse assunto, eu vou falar um pouco mais adiante. Como vamos encontrar o caminho para termos parcerias médicas? O aromaterapeuta clínico especializado, ele vai ampliar os cuidados com a pessoa, sem sair do foco sobre aquele assunto que ele domina muito, sobre aquilo que ele sabe muito. O que eu quero dizer com isso é que você pode fazer indicações mais temporárias que você está tratando de uma determinada questão, só que essa pessoa aparece com uma picada de mosquito, uma dor na perna, algo que sai daquela sua especialidade. Mas como aromaterapeuta clínico, você pode fazer indicações
caso seja uma situação ali mais temporária, um resfriado, dependendo do que você está cuidando. O que eu quero dizer é que você pode ampliar os cuidados sem sair do seu foco, sem sair daquilo que você estuda e que você é especialista. Porque se a pessoa tiver algo mais grave, você vai pedir para ela procurar um médico. E se ela quiser fazer tratamento com óleo essencial, você pode indicar um colega especializado, se tiver. O aromaterapeuta especializado, ele vai fazer uma investigação sobre as causas emocionais, pesquisar sobre os elementos, sobre as situações possíveis que envolvem aquele desconforto, fazer essa abordagem com o seu cliente, paciente, interagente, e baseado em todas essas informações que colheu, você vai criar o seu plano de tratamento mais assertivamente. Ou seja, a escolha dos seus óleos essenciais vão estar baseadas naquelas informações e nas possíveis causas ou causa identificada para aquele desconforto. Ah, mas isso é um trabalho holístico. Sim, mas você está olhando de forma holística para aquilo que você sabe muito sobre aquela patologia que seja, enfim, para aquela situação. Está olhando holisticamente para os óleos essenciais e aí fazer uma conexão e selecionar os óleos de forma mais assertiva. Não quer dizer que sejam aqueles, pode ser que você tenha que mudar. Isso está tudo lá na mentoria, que a gente vai abordar isso tudo. Porque a interação com o cliente é fundamental. Eu não gosto e nem sou adepta a nada engessado. A mentoria eu estruturei num método que pode ser ajustado, adaptado ao tratamento personalizado do seu cliente, interagente, paciente. Então, as ferramentas, os processos, as estratégias, tudo que envolve a mentoria, todos esses recursos, eles podem ser adaptados e devem ser adaptados de forma bem personalizada. E para ficar mais claro, a mentoria tem como proposta mostrar o que você pode ser de melhor, como você pode se diferenciar, quais são as habilidades que você tem e que talvez desconheça, unir conhecimentos técnicos, a ciência e saber escolher as ferramentas disponíveis para oferecer o melhor ao seu cliente de acordo com o que ele deseja. O cliente deseja o que você tem ou o que você sabe para oferecer a solução ou o melhor resultado que ele procura para aquela dor. Você tem que ser o melhor, não pode ser mais ou menos. E para você se tornar o melhor, eu preparei o melhor para você. Agora, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que se empenhar, mudar seus padrões, trabalhar o autoconhecimento, tudo aquilo que eu já mencionei, né? A transformação pessoal. E isso você não vai encontrar nas redes. Pode procurar, mas a minha mentoria, com a metodologia, com todos os processos, com tudo que eu vou entregar e dar a mão, não vai ter. Não, você não vai encontrar. Pelo menos agora não. A metodologia não. Mas é possível que depois de eu ter apresentado essa dor do aromaterapeuta, aparecerem aí outras sugestões. Mas por enquanto só tem a minha mesmo. Agora eu vou citar para você algumas possíveis áreas para se tornar especialista. Se você não se identificar com nenhuma ou não sabe nem o que escolher em um primeiro momento, isso a gente vai descobrir ou durante a mentoria ou na reunião antes de fecharmos a mentoria, ok? Então, eu vou passar uma relação verbal de algumas sementes que você pode plantar, semear e se preparar para colher os frutos. Então, primeiro eu vou falar aqui de alguns sistemas. Nós temos o sistema hormonal feminino, então pode ser a saúde da mulher, autocuidado, pode ser uma especialidade, o sistema digestório, sistema circulatório, tegumentar, a questão dos distúrbios da pele, problemas de pele seríssimos que tem, a questão emocional, que muitos gostam, né? A questão toda psicoemocional, mas ela é muito extensa, então pode-se falar de saúde mental. Agora, se eu perguntar se tem algum aromaterapeuta especializado em depressão, tem algum aromaterapeuta especializado
na qualidade do sono. São dores muito demandadas pelas pessoas. Mas não, a gente quer tratar de tudo. Então, a parte emocional também ela é muito ampla. Isso é que tem que se descobrir. Ah, posso pegar a depressão e ansiedade, tá? Mas as causas. Porque, assim, a forma como eu vou apresentar agora na parte 3 que eu decidi não deixar essa parte muito longa, e eu prefiro, então, ter uma terceira parte, porque quem quer ser mentorado e se tornar o melhor, precisa assistir os vídeos para entender, tá? Tem uma especialidade já da aromaterapia, que é a aromaterapia pediátrica, e tem alguns profissionais aí maravilhosos, mas eu tenho alunas que se especializaram em aromaterapia pediátrica, mas não conseguiram seguir adiante. Então, você pode ter essa especialidade e ter dificuldade de traçar o seu caminho. Podemos conversar também para ver se a gente pode desenvolver um trabalho melhor, para você se tornar a melhor ou o melhor. Tem a parte de relacionamentos, relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, tem a questão do relacionamento social, tem a questão da comunicação que está envolvido aí também, adolescentes, foco, concentração, né, produtividade. Então, tem esse caminho aí, tem muita coisa. Eu estou citando aí alguns, tá? Então, por exemplo, você escolhe o sistema digestório, o que envolve, né? Quais são as doenças? Quais são as causas emocionais possíveis? Qual a fisiologia do sistema gastrointestinal? Qual a relação desse sistema com os padrões emocionais, comportamentais? Quais são os olhos que atuam e o que eles fazem dentro desse sistema? Porque a gente sabe que atua no sistema digestório. Mal-estar, tal, mas tem uma amplitude aí para estudar, tá? Aí a gente faz investigações em fontes que estudam a linguagem do corpo. Isso tudo vai enriquecer e vai te dar base para fazer tratamentos incríveis, com resultados incríveis, para aí sim você começar a ser recomendado, as pessoas falarem, nossa, ele tratou maravilhoso, foi junto com o meu médico, mas depois que ele entrou na minha vida, ou que ela entrou na minha vida, nossa, eu fiquei boa disso. Não é abandonar o tratamento médico, não é oferecer milagres, mas é estar ali junto e certo do que você está fazendo e interagindo com aquele cliente, com aquele interagente, paciente. Então, a gente também tem os profissionais da saúde, como enfermagem, tem as enfermeiras, os enfermeiros, que apesar de já terem aromaterapia, eles podem se especializar em algumas questões que envolvem, né, a, a enfermagem, o fisioterapeuta, o massoterapeuta, psicólogo, o próprio terapeuta holístico, porque tem uma coisa que eu nem comentei. O óleo essencial, quando associado à atividade terapêutica do profissional, então eu sou massoterapeuta, eu sou uma terapeuta holística que trabalha com um determinado trabalho dentro da terapia holística. E eu venho e trabalho com, com os óleos essenciais de uma forma bem específica. Eu estou agregando valor, porque o resultado acelerado pelo óleo essencial. Então, trabalhar com óleo essencial agrega valor ao seu próprio trabalho. Eu tenho uma lista, tá? E isso tem que ser conversado para que, fazendo a mentoria, a gente já comece a direcionar tudo para isso, tá? Mas mesmo que queira descobrir depois fechando a mentoria, também é possível, porque você tem habilidade ou vai se encantar por alguma dessas opções. Porque toda a metodologia ela foi desenvolvida para alcançar a excelência no atendimento e no resultado do tratamento.